Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo de tips aqui do canal CACD Inglês. Na prova de língua inglesa de primeira fase do CACD, tem um tipo de assertiva que cai todos os anos e que os candidatos costumam temer muito, que são essas assertivas que testam as inferencing skills dos candidatos, ou seja, que testam as habilidades dos candidatos de fazer inferências válidas com base no texto. Essas assertivas às vezes são formuladas assim: It can be inferred from the text, one can correctly infer from the text, it can be correctly concluded from the text, entre outras formas. Mas o que é inferência? E como que as inferências são cobradas de fato na prova de língua inglesa de primeira fase? E em termos práticos, como é que é possível fazer inferências válidas com segurança no contexto da prova? Nesse nosso vídeo, vou falar a respeito de inferências e vou responder a todas essas perguntas. Nós fazemos inferências nos mais diversos contextos comunicativos. Nós fazemos inferências, por exemplo, quando conversamos com alguém, quando ouvimos um noticiário, quando assistimos a um filme e também quando fazemos a leitura de um texto escrito. Fazer inferências normalmente está associada a essa ideia de ler nas entrelinhas, ou seja, de tentar compreender com base naquilo que está explícito no texto, aquilo que está implícito no texto. A habilidade de fazer inferências ou as habilidades de fazer inferências são muito importantes para que haja de fato compreensão do texto. Saber fazer inferências é o que vai permitir que você consiga desde compreender o efeito da escolha de palavras que o autor fez ali para construir os sentidos do seu texto, até para que você consiga compreender de fato quais foram os sentidos que foram construídos naquele texto, tanto no nível local, ou seja, no nível das frases, quanto no nível global, ou seja, tomando o texto como um todo. Então, as habilidades de inferência são essenciais para que de fato exista compreensão de texto. Mas então, o que é inferência? Vou utilizar aqui um conceito do José Luiz Fiorin, que diz que inferência é a operação pela qual se admite como correta uma proposição em virtude da sua ligação com outras proposições consideradas verdadeiras. O processo de leitura implica a realização de inferências. O texto diz mais do que aquilo que está enunciado. Ele apresenta pressuposições, subentendidos, consequências não ditas, etc. No processo argumentativo, usam-se inferências. São elas que fazem progredir o discurso. Então, o que eu acho importante notar aqui nessa definição, nesse conceito de inferência, é que o texto sempre diz mais do que aquilo que está enunciado, do que aquilo que está na superfície do texto, do que aquilo que está explícito. Então, o texto sempre tem conteúdos implícitos e para conseguir entender esses conteúdos implícitos é preciso ser capaz de fazer inferências. Isso quer dizer o quê? Mesmo que não caísse nenhum item na prova de língua inglesa de primeira fase que cobrasse explicitamente faça uma inferência, você faria inferências ao ler o texto, porque esse é um processo cognitivo normal quando você está fazendo a leitura de um texto e buscando compreendê-lo ativamente, ou seja, buscando construir os sentidos ali que estão sendo apresentados ou explicitamente ou implicitamente naquele texto. Como diz a Denise Santos, como leitores, fazemos inferências o tempo todo, isto é, lemos nas entrelinhas, tirando conclusões sobre o texto que não necessariamente estão escritas no texto lido. Então, fazer inferências é algo fundamental para que de fato exista compreensão do texto que está sendo lido. E você vai fazer inferências dos textos que estão presentes na prova de língua inglesa de primeira fase, quer haja questões que de fato peçam para você fazer inferências, quer não, porque fazer inferências é parte
parte natural desse processo cognitivo de compreensão de um texto. Mas quais são os tipos de inferências? Existe uma série de tipos ou de classes de inferências, de inferencing skills, né, de habilidades de fazer inferências. Na literatura especializada no tema, a gente encontra uma série de taxonomias fazendo classificações dos tipos de inferencing skills. É claro que eu não vou abordar isso aqui no vídeo, mas eu acho importante mencionar isso para que a gente entenda que não existe uma única forma de ler nas entrelinhas. As inferências são processos cognitivos bastante complexos, como a gente vai ver aqui ao longo do vídeo. Nesse nosso vídeo, eu vou contar para você a respeito de 3 tipos de inferências. São 3 tipos que a gente faz muito frequentemente em diversos contextos comunicativos e são 3 tipos que são cobrados com frequência na prova de língua inglesa de primeira fase. O primeiro tipo de inferência que eu quero mencionar aqui é a chamada inferência lógica. O que é uma inferência lógica? Inferência lógica é estabelecer relações entre proposições com base no raciocínio lógico. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você está lendo um texto e no primeiro parágrafo do texto está escrito que all big cities are dangerous, ou seja, todas as cidades grandes são perigosas. Aí você continua lendo o texto e num outro parágrafo está escrito que New York is a big city. Então, temos aí duas premissas que existem no texto que estão explícitas no texto. O que a gente pode inferir com base nessas 2 premissas que estão no texto? Que New York is a dangerous city. E como que eu posso chegar a essa inferência? Por meio do raciocínio lógico, nesse caso, por meio do raciocínio silogístico, né? Eu fiz aí um silogismo. All big cities are dangerous. New York is a big city. New York is dangerous. Então, esse é um tipo de inferência lógica, utilizando um tipo de raciocínio lógico. E esse tipo de inferência lógica é muito comum da gente realizar, como eu disse, e é cobrado na prova de língua inglesa de primeira fase, como eu vou te mostrar daqui a pouquinho. Um segundo tipo de inferência que eu quero mencionar aqui é a chamada inferência semântica. O que é uma inferência semântica? Inferência semântica é aquela que decorre do sentido das palavras, das expressões, das combinações de palavras que o autor do texto escolheu para compor o seu texto, para construir os sentidos desse texto. Então, um outro exemplo, você está lendo o texto e ali no texto está escrito She quit smoking. She quit smoking quer dizer o quê? O que está explícito ali no texto? Que ela parou de fumar. Agora, com base simplesmente nessa escolha de palavras, com base na escolha do verbo quit, o que mais eu consigo saber a respeito desse texto? O que eu consigo inferir? O que está implícito nesse texto? Que ela era fumante. Então, esse é um tipo de inferência semântica. Com base na escolha de palavras, eu consigo inferir coisas que não estão explícitas no texto, que estão embaixo dessa superfície do que está enunciado no texto. Um terceiro tipo de inferência também que a gente faz com muita frequência e que é cobrado na prova de língua inglesa de primeira fase também com frequência é a chamada inferência temática. O que é inferência temática? Inferência temática é aquilo que nos permite compreender o sentido global do texto, o posicionamento do autor do texto a respeito do tema, o tom do texto. A inferência temática, portanto, nos permite descobrir isso a respeito do texto, compreender isso a respeito do texto, quando isso, claro, não está explícito no texto. A gente vai ver daqui a pouquinho um exemplo de inferência temática sendo cobrada na prova de língua inglesa de primeira fase. Mas antes de exemplificar esses 3 tipos de inferências, mostrando para você como que isso aconteceu na prova, no contexto de prova mesmo, eu quero comentar com você a respeito de como é possível fazer inferências válidas
com segurança no contexto da prova. Algo que é essencial quando você estiver fazendo inferências no contexto da prova é sempre ter respaldo em elementos do texto, ou seja, tirar conclusões, fazer inferências a respeito do texto, mas sempre com base em elementos que estão explícitos no texto. Uma das coisas que leva muitos candidatos a erro nessas questões que testam a habilidade de inferência ou as habilidades de inferência é justamente que o candidato faz a avaliação de se a assertiva está certa ou errada, não com base em elementos no texto, mas só com base na sua própria experiência enquanto leitor a respeito daquele assunto que está focalizado no texto. E isso leva a inferências que não são válidas, pois não tem respaldo nos elementos que estão explícitos no texto. Então, como que eu posso fazer uma inferência válida no contexto da prova? É preciso ter dois apoios. Em primeiro lugar, seu background knowledge, seu conhecimento de mundo. Não existe interpretação de texto sem conhecimento de mundo, né? Até as próprias palavras que compõem o texto têm como referente coisas que existem no mundo. Então, sem conhecimento de mundo não existe interpretação de texto. Isso é o que a gente chama de background to text inferencing. Então, é um dos seus apoios para fazer inferências válidas. O outro, segundo apoio que você precisa para fazer uma inferência válida é o texto, aquilo que está explícito no texto, os elementos que estão explícitos no texto, que é o que a gente chama de text-to-text inferencing. Então, para você conseguir fazer uma inferência válida, é preciso que você acione o seu conhecimento prévio a respeito daquele assunto focalizado, a respeito daquela situação, daquela discussão, e também que você se baseie naquilo que está explícito no texto, para conseguir chegar àquilo que está implícito no texto. Como diz a Denise Santos, as inferências envolvem uma espécie de adivinhação fundamentada. Adivinhação porque as informações inferidas não estão explicitamente presentes no texto. Fundamentada porque o leitor tem de se apoiar em elementos do texto em combinação com conhecimento prévio para chegar às inferências. Então, veja como é preciso ter esses dois apoios para que você de fato consiga fazer inferências válidas no contexto da prova de língua inglesa de primeira fase. Então, agora eu vou te dar alguns exemplos de como esses três tipos de inferência já foram cobradas na prova de língua inglesa de primeira fase. Um exemplo para cada tipo de inferência. Esse primeiro exemplo que eu trouxe para você é da prova de 2019. Então, veja lá, era um item na questão 38 que dizia assim: It can be inferred from the text that world diplomacy had then been increasingly dominated by religious fanaticism and financial interests. Então, a gente vê aqui que tem algumas palavras-chave nesse enunciado, né, nessa assertiva, e duas palavras ou duas expressões-chave que eu gostaria de chamar a sua atenção aqui são religious fanaticism e financial interests. São duas expressões-chave para a gente conseguir de fato marcar se essa assertiva está certa ou errada. É claro que a gente não vai fazer um exercício de interpretação de texto aqui. Como eu disse, meu objetivo é te mostrar que tipo de inferência estava sendo solicitada nesse item. E o tipo de inferência que estava sendo testado nesse item era a inferência semântica. Como que eu sei isso? Se você der uma olhada no parágrafo 2 aí do texto, esse parágrafo que começa com Members of the Communist Bloc, você vai notar que tem uma série de palavras que poderiam, né, ou podem estar relacionadas a religious fanaticism e uma série de palavras que podem estar relacionadas a financial interests, em termos de campos semânticos, né? Vamos dar uma olhada. Por exemplo, na linha 14, nós vemos ali a palavra faith, que poderia estar relacionada a religious fanaticism. Na linha
16, nós temos ali religious intensity, também poderia estar relacionado a essa ideia de religious fanaticism. E na linha 22, nós temos a palavra gospel, que também poderia estar relacionado a religious fanaticism. No que diz respeito a financial interests, veja lá, no fim desse parágrafo, na linha 29, nós temos a palavra currency, nós temos na linha 30 a palavra circulation e nós temos também ainda na linha 30 a palavra coinage. Todas essas três poderiam estar dentro desse campo semântico, digamos, financeiro. Só que para conseguir fazer uma inferência semântica, não basta constatar as palavras no texto. É preciso entender qual é o sentido das palavras no contexto. É sempre o contexto que dá sentido para as palavras, não as palavras que dão sentido para o contexto. As palavras têm sentidos potenciais que se realizam ou não dentro do contexto. E se você ler esse segundo parágrafo, você vai ver que faith, religious intensity e gospel não tem nada a ver com religião. E você vai ver que currency, circulation e que coinage não tem nada a ver com financial interests. Mas como isso é possível? Isso é possível porque todas essas palavras são polissêmicas, ou seja, todas elas têm mais de um sentido. E o sentido que está sendo realizado aqui dentro desse contexto não é o sentido que tem a ver nem com religião, nem com financial interests. Vou te dar 2 exemplos. A palavra faith, claro, pode querer dizer belief and trust in God, como você vê aí nesse verbete que eu tirei do Longman Dictionary of Contemporary English, mas não é esse sentido do texto. O sentido do texto é esse outro sentido de a strong feeling of trust or confidence in someone or something. A mesma coisa acontece com a palavra gospel, que pode ter esse sentido, né, de evangelho, dos ensinamentos de Cristo, mas que também é uma palavra polissêmica e que no texto tem outro sentido, que é esse sentido que você vê aí desse verbete que eu tirei do léxico, a set of principles or beliefs. Tem até um exemplo aí, The Gospel of Market Economics. Então, veja, o que estava sendo testado nesse item era a sua capacidade de fazer inferências semânticas, mas para poder fazer essa inferência é preciso conhecer de fato o sentido que essas palavras têm naquele contexto. Então, o item estava errado, não era possível fazer aquela inferência e a gente sabe disso porque a gente sabe que essas palavras são polissêmicas, elas têm mais de um sentido e não tinham naquele contexto o sentido talvez mais prototípicos dessas palavras. Um segundo exemplo que eu quero te dar de como as inferências são cobradas na prova de língua inglesa de primeira fase, pensando nesses 3 tipos de inferência, é da prova de 2018. Veja lá, era na questão 37, tinha um item que dizia assim: One can correctly infer from the text that the author is against the exploitation of animals for political or diplomatic ends. Então, veja que aqui o que está sendo solicitado é uma inferência com relação ao posicionamento do autor. Será que é possível inferir que o autor é contra esse tipo de exploração dos animais para finalidades políticas, para fins diplomáticos? É isso que pede o item. E o que o item está testando aqui? Se o item está testando o posicionamento do autor e a gente precisa de fato ler o texto todo, fazer uma global inference, o que está sendo testado aqui é uma inferência temática. De fato, você precisava ler o texto inteiro. Não havia nenhuma explicitação do posicionamento do autor para verificar se era possível fazer esse tipo de inferência temática, com base em tudo que foi discutido ali, tanto no nível local quanto no nível global, não era possível fazer essa inferência de que ele era contra esse tipo de exploração dos animais, no caso do panda aqui, para fins políticos e para fins diplomáticos. Então, essa é uma pergunta
pergunta testando esse tipo de inferência, esse tipo de habilidade de inferência, a inferência temática. Um terceiro e último exemplo que eu quero mostrar para você de como as inferências podem ser cobradas e são cobradas na prova de língua inglesa de primeira fase é um exemplo que eu tirei da prova de 2016. Veja lá, foi na questão 41, tinha um item que dizia assim: Public diplomacy officers serve either in the department's regional and functional bureaus or in public affairs sections of the embassy. Então, veja que nesse item existe a utilização das correlative conjunctions, né, das conjunções correlativas either or, que tem esse sentido alternativo, como a gente tem na língua portuguesa do ou. Então, a assertiva está dizendo que public diplomacy officers serve ou, né, either in the department's regional and functional bureaus or in public affairs sections of the embassy. Então, aqui, quando a assertiva faz uso dessas correlative conjunctions, ela está dizendo o quê? Que não é possível essas duas proposições serem verdadeiras ao mesmo tempo. Ou uma é verdadeira e a outra é falsa, ou a outra é verdadeira e uma é falsa. É isso, esse é o efeito do uso desse either or, né, que dá esse sentido de alternativa. Vamos ver o que dizia o texto? Nesse caso, a gente vai analisar o texto. Começa ali na linha 21, com moreover. Moreover, public diplomacy officers serve in each of the department's regional and functional bureaus and in public affairs sections of the embassy. Veja como a formulação, em termos de escolha de palavras, é muito parecida, mas tem uma diferença fundamental. A gente não vê essas correlative conjunctions either or, a gente vê uma conjunção só, em termos gramaticais, que é a conjunção and. E o que é, em termos de semântica lógica, o que é o uso da conjunção and nos informa? Que as duas proposições que estão conectadas ali pelo and são verdadeiras ao mesmo tempo, concomitantemente. Então, veja de novo no texto. Public diplomacy officers serve in each of the department's regional and functional bureaus and in public affairs sections of the embassy. Então, as duas proposições são verdadeiras ao mesmo tempo no texto. E na assertiva, ou uma era verdadeira ou a outra era verdadeira, não as duas ao mesmo tempo. Para conseguir marcar se essa assertiva estava certa ou errada, era preciso fazer um tipo de inferência, uma inferência lógica, com base na lógica semântica. Esse uso do and a gente chama, em termos de lógica, de conjunção, e o uso do either or a gente chama, em termos de semântica, de lógica semântica, a gente chama de disjunção, que passa essa ideia justamente de duas preposições serem verdadeiras ao mesmo tempo, o uso do and, e duas preposições não poderem ser verdadeiras ao mesmo tempo, ou uma ou a outra. Então aqui o que era preciso fazer era uma inferência lógica. Ah, professora, mas acho que você se enganou, porque esse item não está escrito it can be inferred. One can correctly infer. It can be concluded. Então não era para fazer inferência. Ponto central do nosso vídeo. O examinador não precisa te falar que você precisa fazer uma inferência para você, de fato, precisar fazer uma inferência. Eu acho muito importante ressaltar isso porque tem muitos candidatos que travam quando vem esse tipo de pergunta que começa com esse tipo de formulação. It can be inferred, one can conclude, etc. Tem candidato que inclusive tem como regra deixar esse tipo de item em branco, mas não é só nesse tipo de item que você faz inferências. Na verdade, em boa parte dos itens que testam compreensão de texto, você precisa fazer inferências mesmo sem o examinador te informar que você vai precisar fazer uma inferência, ou seja, que a informação não está explícita no texto. Isso também acontece com questões, por exemplo, que não dizem according to the text, mas você sabe que é preciso responder according to the text. A mesma coisa
com os itens que não falam according to the author ou from the author's point of view, mas você sabe que só dá para responder com base na opinião do autor, que é quem escreveu aquele texto. Então, muita atenção para isso. Você não faz inferência só nas questões que estão formuladas it can be inferred, one can conclude e coisas desse tipo. As inferências, como eu disse aqui no começo do vídeo, elas são feitas todo o tempo, para que você de fato consiga compreender o que é que está sendo construído em termos de sentido no texto. Não só em termos de superfície, mas uma deeper comprehension daquilo que está escrito, daquilo que está sendo construído em termos de sentido no texto. Bom, então se fazer inferências é algo tão importante para a compreensão do texto e algo que é cobrado por tantas perguntas de compreensão de texto na prova de língua inglesa de primeira fase, como que eu posso desenvolver essas inferencing skills? Tem 3 coisas que eu acho que são muito importantes para desenvolver essas habilidades tão específicas de fazer inferências. Primeira coisa muito importante é background knowledge, ou seja, conhecimento de mundo. Como eu já disse aqui, não existe interpretação de texto sem conhecimento de mundo. O próprio referente das palavras que estão no texto são referentes que estão no mundo. É preciso ter conhecimento de mundo para conseguir compreender um texto. E como a gente viu, o background to text inferencing é um dos pilares de fazer uma inferência válida. Então, quanto mais conhecimento de mundo você tiver, melhor, maior a chance de você compreender o assunto que está focalizado naquele texto, a situação que está sendo discutida, os argumentos que estão sendo apresentados. Então, ganhar mais conhecimento de mundo é fundamental. Uma das formas de fazer isso é lendo. Então, leia sobre assuntos variados, porque são assuntos variados que são focalizados nos textos que caem na prova de língua inglesa de primeira fase. Uma segunda coisa que é muito importante para desenvolver essas habilidades de fazer inferência é vocabulário. Não existe como compreender o texto sem conhecer vocabulário, sem ter bons conhecimentos de vocabulário. Inclusive, vocabulário é aquilo que ativa o seu conhecimento de mundo. Então, invista em aquisição de vocabulário, por meio de atividades de extensive reading, por meio da manutenção e da revisão de um banco de palavras. É preciso ter um vocabulário muito rico para ir além do sentido que está na superfície do texto, para que de fato exista uma compreensão dos sentidos que estão implícitos no texto. Uma terceira coisa que é muito importante para de fato ir desenvolvendo essas inferencing skills é active reading. Muita gente faz referência à leitura e às reading skills, né, as habilidades de leitura, como habilidades passivas, mas ler não tem nada de passivo. A leitura é algo super ativo, requer um engajamento ativo do leitor. O leitor está ali construindo os sentidos que estão sendo apresentados para ele. É preciso ser um active reader para de fato conseguir ir além da superfície do texto, para de fato conseguir depreender não só aquilo que está explícito, mas aquilo que também está implícito no texto. Não só o que está enunciado, mas aquilo que pode ser compreendido com base no que está enunciado. Então, background knowledge, vocabulary e being an active reader são 3 coisas essenciais para que você consiga ir desenvolvendo as suas habilidades de fazer inferências. Bom, nós falamos no vídeo de hoje a respeito de inferências, o que são, falamos um pouco a respeito de tipos de inferências e vimos como elas podem ser cobradas e de fato foram cobradas em provas de língua inglesa de primeira fase em anos anteriores. E a gente viu, inclusive, que o examinador não precisa contar pra gente que precisa fazer uma inferência para a gente de fato fazer uma inferência dos textos que estão na prova. Então, não tenha medo de questões que comecem com it can be inferred, one can conclude, etc. Essas questões estão dentre as questões
que de fato testam as suas habilidades de fazer inferências. Tenha sempre como base aqueles dois apoios: o seu conhecimento prévio de mundo, o seu background knowledge, e também aquilo que está explícito no texto. Bom, eu quero agradecer a sua atenção aqui nesse nosso vídeo. Se você gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal para receber notificações de novos vídeos e eu te vejo no próximo vídeo de tips aqui do canal CSD Inglês. Até lá!